Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast independente onde os temas da ciência, tecnologia e sustentabilidade se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Este episódio é apoiado pelo Aliados Consulting, consultor nas áreas de sustentabilidade, inovação social e captação de incentivos a investimentos. Olá e bem-vindos. Com o podcast Cruzamento, pretendemos também trazer conhecimento para a nossa audiência e falar de assuntos que muitas vezes não são os mais óbvios, como é o caso das doenças raras. Assim, hoje é com enorme prazer que temos connosco o Manuel e a Catarina da Associação Angel. Manuel, Catarina, muito obrigado pela vossa disponibilidade e vamos começar com a nossa pergunta habitual. Para quem nos ouve, e em 30 segundos, quem é a Catarina e o Manuel? Senhoras primeiro, Catarina, comece por ti. Então, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A Catarina então, é uma mãe de 4, um deles é um rapaz com 11 anos que tem síndrome de Angelman e uma doença rara que já vamos conhecer melhor e eu divido o meu tempo entre a família, o trabalho e as minhas causas, a Angel, a RD Portugal e também outras a que dedico o meu tempo. Manuel? Sou o Manel, sou casado com a Catarina e, como ela disse, como principais funções somos pais de 4 filhos, um deles com uma doença rara e também o tempo é dividido entre trabalho, a família e depois esta luta pelo direito das pessoas com deficiência. Obrigado, Manuel. E se calhar começando por aí, seria bom definir a síndrome de Angelman para o nosso público também perceber um pouco melhor e como é que se manifesta, Manuel? Então, a síndrome de Angelman é uma condição genética rara e que se manifesta sobretudo com um atraso significativo no desenvolvimento. Portanto, as principais manifestações ou sintomas externos é a ausência da fala, a descoordenação motora, a epilepsia, e depois tem sim uma série de outras condições, mas as pessoas com síndrome de Angelman têm um atraso severo depois no desenvolvimento global. Obrigado, Manuel. Antes de entrarmos um pouco mais na síndrome de Angelman, existem várias definições para doença rara. Catarina, como definirias o conceito de doença rara e na vossa associação quantas pessoas estão referenciadas? Ora bem, então uma doença rara é aquela doença que afeta 1 em cada 2.000 pessoas, no máximo, não é? Ou seja, portanto, em Portugal, estatisticamente, para 10 milhões de habitantes, haveriam 5.000 pessoas com determinada doença. Mas, de facto, há doenças cuja incidência é muito menor. Por exemplo, no caso da síndrome de Angelman, estatisticamente, a nível mundial, fala-se em 1 para cada 15.000 ou 20.000 pessoas. Ou seja, em Portugal nós deveríamos ter ou deve haver cerca de 200 pessoas com síndrome de Angelman em Portugal. Nós na Angel temos referência, identificamos cerca de 80 casos, pelo que sabemos que ainda há aqui algum trabalho a fazer, porque há alguns casos que ainda não nos conhecem ou nós também não os conhecemos. Não sabemos bem se é uma questão da associação ainda não ter chegado a essas pessoas ou se simplesmente essas pessoas ainda não têm o diagnóstico feito. E se calhar aqui, Manuel, queres falar um bocadinho melhor do que é a Angel e quais as principais áreas em que vocês atuam? A associação é a Angel, a Associação de Síndrome de Angelman de Portugal. E nós atuamos em 3 áreas muito distintas. A primeira é a principal, de onde ocupamos a maioria do nosso tempo, é em ser ponto de convergência para as famílias, ou seja, nós somos uma associação de pais e para pais e a principal função que temos é dar aqui apoio às famílias e ser aqui um ponto de convergência das diferentes necessidades e experiências que vamos tendo. Portanto, essa é a principal área de atuação que temos. Depois também temos uma preocupação pela divulgação do conhecimento, não só na síndrome de Angelman, como nas terapêuticas que se vão desenvolvendo e em tudo isso, e portanto atuamos junto da comunidade médica e da sociedade civil para dar conhecimento sobre a síndrome de Angelman. E uma terceira área de atuação que temos é no apoio à investigação científica.
Portanto, muito resumidamente, os nossos projetos passam sempre enquadrados num destes 3 eixos, sendo que o principal é aqui o apoio às famílias. Pegando nessa parte da investigação, Manuel, a vossa associação tem sido inovadora também no financiamento que tem feito a investigação básica e fundamental. Catarina, podes, por favor, explicar aos nossos ouvintes um pouco mais sobre isto e o que estão a fazer de diferente? Nós, a Angel, desde cedo que estabeleceu uma relação, ou procurou estabelecer uma relação com outras associações a nível europeu, mundiais, e desta relação surgiu formalmente em 2019 a ASA, Angelman Syndrome Alliance, com o principal objetivo de fomentar os avanços científicos, a investigação científica sobre a síndrome de Angelman, através da atribuição de bolsas de investigação. A ASA é uma parceria entre várias associações de vários países, maioritariamente europeus, Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália, Irlanda, Reino Unido, mas também já temos Israel, Argentina, Hong Kong, Japão, portanto já estamos a ser aqui um bocadinho mais, a abrir um bocadinho mais o universo. Aqui a ideia que surgiu foi concorrer pela positiva com os Estados Unidos, que são sempre muito fortes na investigação, e querer trazer e potenciar a investigação por outras partes do mundo e obviamente que é especial na Europa. Aqui o conceito que está por trás desta ideia é que cada país sozinho, se calhar não tem a capacidade de lançar bolsas atrativas, não é? Mas que se calhar se nos juntarmos todos já conseguimos então aí sim atribuir ou lançar bolsas que sejam mais apelativas e também potenciar e estimular a investigação em laboratórios noutra parte que não os Estados Unidos. E de facto nós temos aqui em Portugal, nós temos feito um trabalho de aproximar dos centros de investigação, e o facto é que já nesta última call da Bolsa da ASA que ocorreu este ano já concorreram mais alguns centros de investigação de Portugal, que eu acho que a nós nos orgulha bastante de conseguirmos estar a pôr Portugal no mapa da investigação da Angelman no mundo. Já agora, Catarina, nesse tópico, se os nossos ouvintes estiverem a ouvir e tiverem um interesse por esta área, como é que podem também entrar ou colaborar? Resumidamente, podem-nos contactar sempre o e-mail geral @angel.pt, é o e-mail principal da Angel, e o que lá chega-nos sempre a nós. Depois a ASA, também se procurarem Angelman Syndrome Alliance no Google ou no motor de busca, vão encontrar o site da ASA, que também explica muito bem quando é que são lançadas as bolsas, os projetos, etc. Portanto, é relativamente fácil e em vez de estar aqui a explicar muito mais, acho que o contacto depois direto é muito melhor, e nós estamos sempre abertos e disponíveis e até a querer sempre que mais pessoas se interessem. Portanto, o contacto é sempre bem-vindo. Sim, e só para acrescentar aqui deste tema, aproveitar para dizer que aqui por causa da pandemia as coisas estiveram um bocadinho suspensas, mas de 2 em 2 anos organiza-se através da ASA um congresso científico internacional no qual são apresentados todos os últimos desenvolvimentos a nível de investigação que está a ser feita em Angelman, e por causa da pandemia tem vindo a ser adiado, mas vai acontecer agora em 2022, vai ser em Viena, na Áustria. Viena da Áustria, exatamente, obrigado. E, portanto, se houver dentro da audiência investigadores ou alunos que estejam interessados nesta área de investigação, ficam a saber que há um congresso internacional onde vamos apresentar todos os últimos desenvolvimentos da investigação. Obrigado, Manuel e Catarina. E se calhar aqui, Manuel, voltando aqui a um ponto que falámos em conversas anteriores, em que referiram que um dos objetivos da associação é realmente reduzir a dependência das pessoas com a síndrome de Angelman e torná-las, digamos, úteis para a sociedade. Como se podem integrar estas pessoas e como pode a tecnologia ajudar neste processo, Manuel? Então, isso é uma pergunta com diferentes níveis de complexidade. Neste momento é mais um desejo nosso do que propriamente uma ação concreta que venhamos a desenvolver. Aqui quando falamos na síndrome de Angelman, o grau de dependência é total.
portanto o nível de autonomia é muito, muito curto, para não dizer nenhum, e portanto é o que nós procuramos e um bocadinho do que falámos e a visão que temos é de olharmos para a pessoa, neste caso com síndrome de Down ou para qualquer pessoa com deficiência, e mais do que olharmos para as suas incapacidades, procurarmos as suas capacidades e, portanto, conseguirmos ver o que é que eles conseguem fazer e como é que os podemos dignificar e dar-lhes um trabalho, uma ocupação útil para eles também contribuírem para a sociedade, porque eu acredito e acreditamos muito que se mudarmos a forma de ver a coisa também daremos mais respeito à pessoa com deficiência se deixarmos de olhar apenas para o que não conseguem fazer e procurarmos tirar o maior proveito do que de facto conseguem fazer. Na prática, como é que isso se faz? Há aqui um esforço conjunto e societário que é necessário, ou seja, isto sozinhos não é possível. Eles não conseguem, as famílias sozinhas não conseguem, mas tem que haver aqui um apoio geral da sociedade, a nível das empresas, a nível das instituições e tudo o resto, e de mudarmos aqui um bocadinho a forma como olhamos para a pessoa com deficiência e mais para as suas capacidades e menos para as suas limitações. Manuel, estavas a falar de alianças com empresas e outras organizações. Existe algum caso concreto onde tenham tentado essa abordagem diretamente com organizações e tem sido bem aceito, bem recebido? Não fizemos ainda nenhuma abordagem direta, até porque o grau de dependência ainda é muito grande. Ou seja, há bocado perguntavam como é que a tecnologia pode ajudar. A tecnologia pode ajudar muitíssimo, quer dizer, seja, porque não havendo fala, as tecnologias ajudam muito na parte da comunicação e tudo o resto, e depois também na parte terapêutica, ao nível dos ganhos que conseguem ter, e portanto eu acho que ainda não estamos no ponto de partir para as empresas, no caso concreto do Syndrome Management, porque o atraso é muito, muito significativo. Aqui a nossa esperança, em termos de sociedade, é que se olhe um bocadinho mais para a questão da deficiência e da incapacidade no geral, para depois chegarmos aos casos do Syndrome Management que são mais profundos, mas ainda não estamos no ponto de avançar para as empresas, esperamos esperar no futuro, portanto não posso dizer como é que a receptividade tenha sido má ou boa, porque não foi tentada ainda. Obrigado, Manuel. E, Catarina, estamos aqui a falar como a tecnologia pode ajudar na inclusão das pessoas com síndrome de Angelman. E a ciência? Poderá a ciência dar uma resposta ao diagnóstico ou provavelmente trazer uma cura para esta doença rara? Não sei se sou a pessoa certa para responder a isto, uma vez que na minha área não é a parte científica, ciências e tudo, mas do que já, enfim, da vivência destes anos todos, da vivência e do conhecimento de perto, nós sabemos que um diagnóstico precoce é muito importante em todas as doenças raras e, portanto, a síndrome de Angelman não é uma exceção. E, obviamente, que quanto mais os avanços da ciência, e eu acho que é visível e sabido de toda a gente, portanto, cada vez é mais fácil o diagnóstico atempado, que permite começar logo a intervir. Em relação à parte da cura ou tratamento da síndrome de Angelman, a síndrome de Angelman é uma doença relativamente recente, foi descrita clinicamente pela primeira vez em 1965 e só em 82 é que foi feito um primeiro diagnóstico genético, portanto, em menos de 40 anos, e à data de hoje, e já de há uns anos para cá, já se fala estar próximo de uma cura. Obviamente que o próximo não é o próximo que o leigo acha que é, porque o próximo na investigação podem ser 10, 15, 20 anos, não é? E nós pais estamos sempre a pensar o próximo é para amanhã, é para o meu filho, é para já. Mas temos vindo a acompanhar estes avanços e estas descobertas que têm feito e têm sido bastante entusiasmantes. Só para dar aqui um exemplo, há 2 grandes caminhos que estão a ser estudados e não querendo ser demasiado técnica, até porque não tenho esse background, mas um é de administrar a proteína que não é produzida no cromossoma 15 materno, que é o que é afetado na síndrome de Angelman. Portanto, há um caminho que está a estudar como é que aquilo não existe, não é produzido na pessoa com síndrome de Angelman e como é que nós vamos pôr dentro do corpo da pessoa, digamos assim, esta proteína para produzir os mesmos efeitos como se funcionasse normalmente. E o outro caminho é ativar o alelo paterno do cromossoma 15, que no caso das pessoas ditas normais está silenciado, é assim, nós todos temos esse silêncio, mas se conseguirmos
ligá-lo, será que ele vai produzir os mesmos efeitos do cromossoma 15 da mãe que não está lá? E, portanto, eu de facto acho fascinante a possibilidade de sequer pensar que isto pode vir a ser feito. E, de facto, é bastante, em 10, 15 anos, o que já foi feito e, portanto, eu diria que sim, que a ciência pode ser uma grande ajuda e será certamente. Aqui acrescentando também, na relação à ciência, e nós temos vindo a acompanhar, como a Catarina estava a dizer, nestes últimos anos de mais perto, tem-se feito desenvolvimentos incríveis, começa-se sempre pelos ratinhos. Os ratinhos são sortudos porque eles já conseguem tecnicamente curar a síndrome de Angelman em ratinhos e, portanto, aqui depois entramos em fase de ensaios clínicos e, portanto, tudo isto vai andando para a frente a um ritmo grande e que nos traz sempre grandes esperanças que a cura, e tudo o que temos visto da parte médica, clínica e científica é que no futuro acredita-se que será possível, quer dizer, uma cura. Gostamos também de dar algum realismo aqui aos pais e de explicar que uma cura da condição pode não considerar uma cura total dos sintomas ou das coisas que são afetadas. Quer dizer, se a gente tomar como exemplo uma pessoa que é surda toda a vida, tecnicamente, se curar a surdez, a pessoa passa a ouvir, mas os ganhos que não teve na aprendizagem da fala e de tudo isso, se calhar não os consegue em idade adulta. Portanto, também é preciso sempre ter aqui algum cuidado de quando se apresenta a cura, que há ganhos que não foram adquiridos ao longo da vida e que se calhar não se conseguem de um dia para o outro ou que nunca se chegarão a atingir. Agora, para gerações futuras, e nós trabalhamos muito nesta parte de investigação e de tudo isso, acreditamos que a prazo, a síndrome de Angelman, quer dizer, poderá ser curável e tratável. Manuel e Catarina, também um obrigado em nome do podcast Cruzamento, também pelo vosso contributo e pelo trabalho que têm feito, nomeadamente com a associação, para dar estes passos para a frente e também aqui um bocadinho de esperança com o realismo, Manuel, como tu disseste, mas também um obrigado da parte do podcast Cruzamento. Estamos aqui a chegar ao fim e Catarina, tu és a vice-presidente da RD Portugal. Para quem nos ouve, o que é a RD Portugal e porquê é que a vossa associação é uma das suas associadas? Então, a RD Portugal é a união das associações das doenças raras de Portugal, ou seja, reúne as várias associações de diversas doenças raras que existem em Portugal. Pretende ser a entidade de referência quando se fala em doenças raras em Portugal, não é? A pessoa identificar. Foi criada em 2021 e a Angel foi prontamente uma das associadas fundadoras, porque acreditamos que este trabalho colaborativo e de entreajuda entre as várias associações é fundamental. Claro que cada doença rara é única, é específica, tem as suas características próprias, mas há muitas coisas muitas barreiras, oportunidades, desafios, etc., que se colocam às pessoas com doença rara, que são comuns e que só nos juntando, por ser raro, não é? Mais uma vez, como falávamos anteriormente na ASA, quando nos juntamos temos mais força e representatividade e, portanto, fez-nos todo o sentido aderir a este projeto da RD Portugal. Obrigado, Catarina. Chegamos aqui à última pergunta e gostava de perguntar aos dois se pudessem deixar umas mensagens aos nossos ouvintes, o que seria? Manuel, se calhar desta vez começo por ti. Se calhar a mensagem principal que nós gostávamos de deixar, e aqui aplica-se à Angel e a tudo o resto, é que toda a gente pode ajudar, ou seja, não há barreira nenhuma à ajuda. E nós precisamos de ajuda de diferentes tipos e todas são bem-vindas, quer dizer, quem puder contribuir com tempo, contribui com tempo, quem pode contribuir com dinheiro, mas sobretudo as pessoas com síndrome de Angelman são pessoas que vale a pena conhecer e não como uma massa heterogénea, individualmente, e portanto são pessoas que com muito carinho, com muita, quer dizer, que vale mesmo a pena conhecer e que tornam o mundo um sítio melhor. E portanto o meu convite é que se aproximem de nós, que venham conhecer e que quem tiver vontade, toda a gente pode ajudar. E Catarina, da tua parte? Eu tinha um bocadinho a mesma mensagem, de desafiar a vir a conhecer o nosso mundo. Podem visitar o site angel.pt,
que brevemente terá uma nova cara, mas enfim, para já é a nossa porta de entrada, conhecer a nossa atividade, não ter receio de querer saber mais e também queria deixar aqui uma mensagem, a importância que tem esta nossa família alargada Angelman, a comunidade de Angelman, as famílias com que nós trabalhamos e para quem a Associação trabalha todos os dias, tem sido uma aprendizagem ótima e portanto, as pessoas não tenham receio de conhecer, de saber mais, porque de facto só temos a ganhar com isso. Catarina e Manuel, muito obrigado. Queremos agradecer a vossa disponibilidade e o vosso tempo. Hoje falámos sobre a síndrome de Angelman, do importante papel que a vossa associação tem em Portugal e de que forma é que a sociedade pode melhorar a integração destas pessoas. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre vocês ou acompanhar a vossa atividade, Manuel, onde é que vos podem encontrar online? Podem, como a Catarina estava a dizer, através do site angel.pt, também estamos presentes nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e eu diria que esses são os pontos de contactos principais. Gostava também de vos agradecer a vossa participação no podcast Cruzamento e, sobretudo, as iniciativas que geram à volta da Angel e também do apoio valioso que dão a todas as famílias. Muito obrigado nós pelo convite. Obrigada a nós também. Muito obrigado. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter e o podcast também tem já a sua página de LinkedIn e de YouTube. É verdade. Lá podem acompanhar as nossas novidades e os lançamentos de todos os novos episódios. Até ao próximo episódio. Até breve!